Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado para quem está presente aqui conosco. O pessoal deve estar chegando aí, deve estar entrando. É, Me chamo Ron, eu sou fundador da Teclon. Nós somos uma empresa especializada em Kafka e nós estamos organizando esse Kafka Online Meetup com o apoio da Confluent. Opa. E eu também queria agradecer também a presença do tanto do William quanto do Fabrício. O William é do iFood e o Fabrício é da Elvin's Work. Então a ideia aqui é a gente falar um pouco, vamos fazer uma primeira apresentação e aí o José Vitor do nosso time vai falar um pouquinho da Apache Flink. A ideia é falar um pouquinho do que é o Apache Flink, a gente vai fazer uma demonstração na prática como é que ele funciona. Depois vai ter a apresentação do William, que vai falar da iFood, que vai falar um pouquinho de como eles estão usando o Kafka na parte de modelos preditivos. E, por fim, o Fabrício, da Elvin's Work, vai falar um pouquinho como é que eles estão usando o Kafka para a parte de observabilidade. E, por fim, a gente vai deixar 5 a 10 minutos para dúvidas, perguntas, enfim, para a gente poder tirar ao final. Bom, então deixa eu passar a palavra e vou passar aqui para o José Vitor para que ele comece a parte da demonstração aí do Apache Flink. José Vitor. Você está no mudo. Opa, beleza, pessoal? Boa noite, tá me ouvindo? Agora sim. Beleza, peço Show. desculpas até, boa noite a todos, primeiramente. Acho que eu até mutei o Ron aí em algum momento, porque o meu áudio não estava saindo. Peço desculpas aí, primeiramente. Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno videozinho que eu gravei sobre a Apache Flink, com um breve descriçãozinha do que é esse framework e um caso de estudo aí utilizando análise de Twitter. É um vídeo bem curtinho, espero que vocês curtam. Vou espelhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver a tela? Tudo certo? Sim. Beleza. Bom, vamos ver se o som está saindo. O som do vídeo não está saindo. Vocês estão ouvindo? Não está saindo o som. Olá a todos, me chamo Vitor e nessa apresentação iremos falar sobre Stream Processing com Apache Flink. O Apache Flink é um framework projetado para o processamento de dados em tempo real. Ele oferece suporte à análise contínua de fluxos de dados, sendo especialmente eficaz em ambientes onde decisões instantâneas são necessárias com base nos eventos mais recentes. O Flink adota um modelo de programação baseado em Dataflow, facilitando a expressão de lógica de processamento complexa. Ele incorpora um mecanismo integrado para gerenciamento de estado, permitindo a persistência e recuperação eficientes de informações entre eventos, crucial para a consistência em cenários de falha. Além disso, oferece garantias de Exactly One Semantics, assegurando que cada evento seja processado e contabilizado exatamente uma vez, mesmo em caso de falha. O Flink é altamente flexível, integrando-se a diversas fontes de dados e sistemas de armazenamento por meio de conectores dedicados, como Apache Kafka, Amazon Kinesis e HDFS.
Sua API abrangente facilita o desenvolvimento de aplicações de processamento de dados em tempo real, incluindo operações comuns como mapeamento, filtragem e agregação. Escalabilidade é outra característica essencial do Flink, que pode escalar horizontalmente para lidar com grandes volumes de dados, distribuindo o processamento em clusters de máquina para aumentar a capacidade e desempenho. Mantido pela Apache Software Foundation, o Flink faz parte do ecossistema de Big Data e possui uma comunidade ativa de desenvolvedores, proporcionando suporte contínuo e atualizações regulares. É amplamente utilizado em casos de uso como análise de dados em tempo real, processamento de eventos e detecção de padrões. O Apache Flink destaca-se como uma ferramenta fundamental para o processamento eficiente e em tempo real de grandes volumes de dados. O ecossistema do Apache Flink é composto por várias camadas que trabalham em conjunto para processar dados em tempo real. Em resumo, os desenvolvedores interagem principalmente com as APIs e bibliotecas do Flink para definir a lógica de processamento, que é então executada pelo núcleo. A camada de implantação gerencia a execução distribuída da aplicação em um cluster, enquanto as camadas de armazenamento e conectores lidam com a persistência de estado e a integração com diferentes sistemas de armazenamento. Essa arquitetura modular distribuída permite que o Apache Flink forneça processamento de fluxo de dados em tempo real, eficiente e escalável. Para o nosso caso de uso, uma companhia de saúde fictícia está planejando lançar um aplicativo que fornece informações ao vivo de alguns parâmetros de poluição. Essa companhia está em dúvida em qual plataforma eles devem lançar primeiro para ter o maior número de downloads, seja em Android, iOS ou lançar um app web. Eles irão fazer uma série de pesquisas, e uma destas é a análise via Twitter. Usando o Twitter, eles irão descobrir de quais plataformas as pessoas estão mais falando de poluição, identificando a audiência usando palavras-chave nos tweets e verificando de qual OS as pessoas mais postam. Assim conseguiremos descobrir qual plataforma terá mais downloads. Bom, aqui temos o nosso programa que irá fazer a nossa análise de Twitter. O primeiro passo é descobrir algumas palavras-chave que vão identificar a nossa audiência. Uma pessoa que comenta sobre a poluição na sua cidade nos dias de calor definitivamente deve ser o nosso alvo. Estamos utilizando o conector Flink para Twitter para obter os dados em tempo real. A API é consultada com base nas palavras-chave especificadas. Usamos um map para extrair os objetos e passamos por um filtro para manter apenas os tweets em inglês. Uma filtragem adicional mantendo apenas tweets que mencionam palavras-chave também é feita. E por fim, realizamos a extração da fonte do tweet com base no dispositivo de origem e agrupando os tweets por fonte e hora do dia utilizando o KeyBy. Por fim, nosso programa irá gravar os dados em um arquivo TXT. Neste momento, irei rodar o programa e conseguiremos ver. Com o jar da nossa aplicação, podemos rodar o nosso programa. E após alguns minutos, ele estará disponível no nosso ambiente cluster local do Flink. Bom, iremos aguardar alguns segundos apenas para dar uma olhada no arquivo e veremos algumas informações preenchidas já fazendo o filtro com base nos dispositivos. Após alguns breves segundos, nosso arquivo de tweets foi preenchido e já temos as informações agrupadas de onde estão vindo os tweets. Bom, muito obrigado pela atenção, até mais. Isso aí, pessoal, foi um brevezinho ali sobre a Apache Flink, um programinha ali básico ali utilizando linguagem Java, né? O Flink até a gente pode trabalhar tanto com Java quanto Scala ou até Python, mas caso opte aí por fazer um programinha em Java. Bom, é isso. Vou seguir a palavra aí para o Ron. Obrigado, Zé Vitor. Como nós tínhamos 10 minutos só de apresentação dessa parte do Flink, então a ideia inicial foi dar um overview bem rápido da ferramenta. Inclusive, a gente já tem discutido alguns projetos com alguns clientes para a adoção do Apache Flink, e boa parte desses projetos também conectado ao mundo Kafka. Então, enfim, a gente pode falar um pouco mais no final. Quem tiver dúvida, a gente pode esclarecer um pouco mais sobre o tema. Bom, agora eu vou passar a palavra para o William, do iFood, que vai falar um pouquinho do projeto. Enfim, como é que o iFood está usando o Kafka para fazer algumas análises preditivas. E aí por fim, eu passo para o Fabrício para falar um pouquinho do tema de Kafka
com observabilidade. Boa. E aí, pessoal, prazer. Meu nome é William, acho que vocês devem estar vendo minha tela aí. Eu hoje estou como Tech Lead na plataforma de aprendizado de máquina aqui do iFood e sou responsável pela plataforma de features. Não sei se todo mundo está familiarizado com o que é, mas eu vou estar falando um pouquinho disso aqui na apresentação. Então, falar um pouquinho do iFood, né? Hoje o iFood é a maior food tech da América Latina. A gente faz mais de 70 milhões de pedidos por mês, tá em mais de 300 restaurantes, em quase 2.000 cidades no Brasil, em todos os estados. E a gente tem IA em todo lugar aqui. Então, desde a parte de você... Quando você abre o app, você recebe recomendações de restaurantes, você recebe recomendações de pratos. Na parte de logística, quando a entrega é parceira, tem toda a parte de otimização de alocação de drivers, dos motoristas, né? Tem toda a parte de estimativa do tempo de entrega, achar a rota. Também marketing, né? A gente trabalha muito, um dos casos de uso que a gente vai trazer aqui é nesse caso, de otimizar o uso de ads e cupons e em todo lugar, né? Então, hoje eu estou trazendo 2 casos de uso aqui bem legais que usam agregações em tempo real. Esse é o nosso case. Então, por que é importante para a gente conseguir agregar valores em tempo real e entregar isso para os nossos produtos? O primeiro é de User Profile. A gente tem toda a parte de segmentação de usuários dentro da plataforma. Então, a gente consegue criar e entregar essas segmentações em tempo real hoje, em menos de um segundo. E com isso, a gente consegue integrar e traduzir, né, essas segmentações para a empresa inteira. E com isso, a gente consegue detectar tendência de consumo, a gente sabe quem são os melhores clientes, a parte de life cycle de produtos, isso tudo em tempo real. Então, algumas melhorias que a gente fez, trazendo essa parte de real-time para o user profile, foi fine tuning de voucher. Então, hoje, os vouchers que são distribuídos dentro da plataforma são todos baseados em segmentações em tempo real. Então, isso a gente consegue aumentar a quantidade de usuários únicos. A gente sabe para quem que a gente deve mandar esses cupons. A parte de retention, então, a gente também consegue melhorar a experiência do usuário, principalmente dos melhores usuários, e dando esses cupons para incentivar o consumo deles durante a jornada dele aqui dentro da aplicação. E também na ativação dos usuários, né? Reduzindo o vazamento de subsídio. Uma vez que eu já entreguei um cupom para ele, eu não quero que ele use esse cupom em outro lugar, porque eu já fiz a requisição desse cara, eu não quero que ele compre em outro restaurante usando o mesmo cupom. Então a gente consegue fazer tudo isso em tempo real, usando agregações em tempo real. E outro caso super legal e acho que impactante é a parte de antifraude. Então, hoje, o iFood tem todo um mecanismo aqui para validar as suas transações, as suas compras, ali, o seu jantar que você está comprando, se não tem nada errado e prevenir a fraude com o seu cartão, por exemplo, caso for roubado, alguma coisa do tipo. Então, hoje, dentro de antifraude, a gente tem 2 grandes casos de uso. Um é o que a gente chama de motor de regras, que são várias regras para determinar se aquela transação é fraudulenta, e também um modelo preditivo que determina a partir de risco dentro da organização. Né? Então, o que a gente está tentando evitar? Fraude de cartão de crédito, testar cartão. Então, muitos do iFood a gente recebe essas fraudes de testar cartão, porque o ticket médio é baixo. Fraude de chargeback, abuso de promoção e abuso de cancelamento. Então, isso a gente trouxe, né? Usando features em tempo real. A gente melhora, principalmente em ataques de velocidade, quando as pessoas tentam fazer múltiplas compras em um pequeno espaço de tempo. Então, com isso a gente diminui as nossas percas devido a ataques de velocidade. Tem também a prevenir o mau uso de promoções. Casa um pouco com o que a gente está falando ali em User Profile, mas também tem alguns guardrails presentes dentro de antifraude para isso. E habilita o modelo a prever esse chargeback mais rápido, porque eu tenho o comportamento do usuário sendo detectado de forma mais rápida.
E para isso, a gente usa o que a gente chama de plataforma de features. O que é isso, né? A ideia da plataforma é tornar mais fácil a criação de features. O que é uma feature? É uma característica utilizada pelo modelo. Eu vou dar um exemplinho daqui a pouco. Mas a ideia da plataforma é automatizar muito desses problemas de engenharia encontrados na hora da automatização dessa feature, na hora da produtização dessa feature. Então, o que é uma feature, né? Então, no nosso universo iFood, o que pode ser uma feature? É uma combinação de uma fonte, então, por exemplo, orders, que é os pedidos, né, do iFood. Eu tenho uma janela, por exemplo, os últimos 7 dias. Eu tenho uma entidade, usuários, então estou agrupando nos últimos 7 dias dos usuários. Eu tenho um tipo de agregação, então, por exemplo, média, o valor total order, ou seja, o valor total da sua compra. Eu estou calculando o ticket médio aqui seu, dos últimos 7 dias. E um filtro, por exemplo, durante o almoço. Eu quero saber qual que é o ticket médio de uma pessoa nos últimos 7 dias durante o almoço. E com isso você descreve a sua feature. Na prática, o que isso vira para o cientista de dados que está criando essa feature, né? Ele vira um código em Python que você descreve o que você quer. Então aqui está um exemplo. Então eu tenho uma feature, uma tabela de orders, with source. Eu tenho uma duração e uma janela, que eu tenho uma janela deslizante. Então eu tenho os últimos 7 dias em segundo. Eu tenho uma janela ali que de um passo, de um dia, que é como a minha janela vai andando. Tem a agregação. Aqui eu estou usando count, mas poderia ser média, min, max, collect count, collect set, etc. Tem uma descrição para saber o que se descreve, dá um sentido para essa feature e um nome. Com isso, a plataforma se é responsável por calcular isso só você fornecendo essas informações. Então, essa é muito da nossa filosofia, né? A Feature Store, ela se preocupa com... Você se preocupa com o quê? E a plataforma se preocupa com o como. Como a gente vai calcular isso, a plataforma que vê por trás. E debaixo disso, a gente trouxe os atributos em real-time. Um pouco da arquitetura do iFood, super alto nível, a gente trabalha com stream em todo lugar. Tudo é assíncrono aqui dentro. Então, a gente tem... Muitas coisas usam Kafka, muitas coisas não usam, mas toda a plataforma de features ela é baseada em Kafka. Então, a gente... Todos os eventos do iFood hoje, em algum momento, vai parar em algum Kafka para a gente consumir. E, posteriormente, isso vai para o Data Lake. Então, a gente construiu a plataforma em cima disso, em cima do nosso Data Lake, em cima da nossa arquitetura de streaming do iFood. Hoje, por baixo dos panos, a gente usa Spark. Então, tudo que você está vendo aqui, quando é código, é Spark. E a gente tem a plataforma dividida em algumas caixinhas. Primeiro são os agregadores, que são realmente os responsáveis por pegar o seu dado, calcular as janelas e emitir essas features naquela janela específica de tempo. Com isso, a gente salva isso no que a gente chama de Transactional Delta Table. Isso poderia ser um Kafka, é uma Delta Table por comodidade e praticidade ali, por suportar stream, embed, e também são mais barato. A gente está salvando um dado no S3. E depois a gente consome via materializadores. Hoje a plataforma ali, o input dela ou é um evento Data Lake, uma tabela, ou é um Kafka. E o output hoje a gente suporta 3 destinos, né? Então a gente suporta um Kafka, a gente salva isso no Kafka para pessoas que querem consumir isso baseado em evento. Então, caso a minha feature mude, eu quero tomar uma ação em cima disso, então eles plugam isso no Kafka. Ou a gente consumir isso em baixa latência, pensa na inferência lá em fraude. Eu preciso dessa feature muito rápido porque eu preciso responder o pedido agora em tempo real. Então eu preciso responder em baixa latência. E um histórico dessa feature para mim calcular o histórico e enriquecer um dataset de treinamento, por exemplo. Eu vou treinar meu modelo, eu preciso de dados históricos, então eu tenho todo o histórico daquela feature ao longo do tempo, eu consigo viajar no tempo, né? Consigo falar assim, olha, quantos pedidos o William tinha em novembro de 2022, exatamente nesse horário, nesse timestamp. Então, com isso, essa tabela consegue te responder isso e possibilita o treinamento do modelo preditivo. E, por fim, como a gente consome esses dados, né? Quem consome via Kafka, consome isso diretamente plugando no Kafka. Quem consome via baixa latência, a gente tem uma app no K8S que é escalável. Então, não importa quantos requests ela recebe, ela escala e serve isso lendo o dado do registro.
e também o offline, que é usando o PySpark, né? Tudo ali, igual eu disse, usando o PySpark, consome esse dado histórico, porque é pesado, né? Eu estou falando de milhões, bilhões de linhas em alguns momentos. Beleza, só que para quem conhece Spark, sabe que ele não te entrega exatamente 1 segundo de latência. Ele vai te entregar alguns segundos, em alguns momentos, alguns minutos. Então, como que a gente entrega features em tempo real, features com menos de 1 segundo de latência? A gente construiu em cima da nossa arquitetura atual um complemento para entregar isso. Então, hoje, a gente tem toda aquela arquitetura ali que eu mostrei para vocês. Hoje a gente chama, aqui eu estou chamando de two-step aggregation, que é esse quadradinho de baixo. Tudo que ele computa, ele salva hoje num Redis. Isso ele está lendo no Delta porque eu preciso de histórico, eu preciso dos últimos 5, 6 anos de dados para me computar esse histórico. E hoje eu tenho o Kafka me entrega alguns dias de dados ali que eu não consigo ler. Então eu preciso ler do histórico, por isso que eu estou lendo do que a gente está chamando de mirror aqui, que é um espelho do que está no Kafka. E eu salvo a janela dentro de um Redis. Então, hoje ele é o que está dentro do Redis, a gente chama de tile, que é o pedação de dado calculado ali, os últimos 7 dias. Só que eu tenho eventos chegando no Kafka agora. O William está fazendo o pedido e está chegando no Kafka nesse exato momento. Então, a gente também cria outro Job Spark, agora usando Continuous Streaming, que é uma outra funcionalidade do Spark, um pouco restritiva, mas muito rápida. E a gente pluga direto no Kafka e eu calculo o complemento. Então, eu tenho um cara muito mais pesado, muito mais robusto, calculando toda a janela e os últimos 7 dias de dados que eu consigo guardar em memória. E eu tenho em cima a parte real-time que eu estou consumindo e agregando junto com o meu time maior. Eu também salvo esses eventos no Redis para me gerenciar ali. Então, óbvio que eu tenho toda uma parte de gerência para manter esse Redis um tamanho aceitável, para mim gerenciar, excluir os eventos que eu já processei. Mas eu tenho essa composição e salvo no Redis depois. Beleza, um pouquinho de números aqui, né? Falou, beleza, a gente usa o Kafka, mas qual que é os volumes de dados que hoje a gente tem? Hoje a gente processa, tá meio pequenininho ali, mas em torno de 10 bilhões de linhas por dia. Isso é só os nossos streamings. Tem alguns picos, que são alguns eventos esporádicos que acontecem, mas é o que a gente consome hoje de linha para agregar. Embaixo eu tenho só o que eu salvo no Redis, no Kafka, que é em torno de 500 milhões de linhas todos os dias. Isso só a parte online, sem contar o offline jobs batch que a gente roda. Um pouquinho do real time, hoje a nossa latência ela é inferior a 1 segundo, tendo alguns picos ali, um pouco para cima, mas se você olhar o nosso P95, ele é muito cravado ali em 500 milissegundos. E a gente tem mais de 100 features sendo calculadas em tempo real. Então, um pouquinho de números, né? A gente hoje tem mais de 100 features em tempo real. Ao total, a gente tem mais de 800 features. A gente recebe mais de 1 bilhão de APIs, de chamadas na nossa API para servir features em tempo real. E o nosso tempo de processamento é em torno de 1 segundo. Só para fechar, por que a gente usa Kafka? Em vários pontos aqui que eu falei isolado, eu não dei tanta enfoque, mas porque ele aguenta muito evento. A gente tem momentos que a gente salva dezenas de bilhões de eventos no Kafka para poder ser agregados depois. Então, é uma plataforma que cada pedido no iFood gera várias features. Então, para uma feature, eu gero um monte de outras linhas, cada um para uma feature. Então, o Kafka hoje serve como esse hub para aguentar esse volume absurdo de dados e consumido pela aplicação depois. A parte do processamento usando Continuous Streaming, ela funciona muito bem, mas ela é limitada. Tem, inclusive, algo que está sendo descontinuado pela Databricks e os desenvolvedores do Spark, mas funciona bem e ela tem sido muito boa. A gente usando um Redis intermediário ali para prover essa flexibilidade no cálculo dessas features ajuda muito, porque ele é muito flexível. A gente consegue fazer muita coisa dentro do Redis, até porque a gente usa Lua scripts ali dentro. A gente tem muita flexibilidade para fazer muita lógica ali dentro e conseguir esse tempo. E isso a gente está falando de menos de
1 milissegundo para esse processamento rolar dentro do Redis. E, finalmente, eu combinar um processo pesado, que computa, que guarda muito dado em memória e demora para processar, com um processo muito leve, só que muito rápido ali, e juntar eles, a gente consegue atingir uma latência muito legal, entregar esse valor para o negócio que eu trouxe ali no começo de uma forma muito, muito rápida e muito valiosa. E obrigado. Perguntas, fique à vontade. Legal, William. Obrigado aí pela apresentação. Baita case. Cara, o volume é astronômico, né? Eu sabia que o volume era grande, mas cara, não tinha noção real dos números, cara. Muito legal. Eu acho que vamos deixar só para o final as perguntas. Perfeito. Mas, cara, novamente, muito obrigado aí por compartilhar as informações e o case. Vou passar agora a palavra para o Fabrício, que vai falar sobre um pouco da ideia de como usar o Kafka nessa parte de observabilidade, que é um outro tema também que tá bastante em voga, bastante empresa olhando esse tema de observabilidade e é a especialidade da Elvin Works no tema. Fabrício, é com você. Obrigado. Estão vendo minha tela já? Sim, sim. Vou apresentar aqui. Então, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a OpenWorks, né, e sobre a One Platform. Meu nome é Fabrício, né? Sou horas vagas, sou pai e também gosto de praticar um pouco de esporte aí. E sou idealizador e fundador e CTO da Elvenworks. A Elvenworks é uma empresa de soluções e um dos focos dela é observabilidade. Aqui é um pouco que eu vou falar da agenda aí, então, contexto da plataforma, o problema que precisamos resolver, a implementação do Kafka Stream na plataforma e considerações finais. Então, qual é a nossa missão como no foco da solução de plataforma de observabilidade, né? Então, a nossa ideia é computar e analisar a resiliência e a observabilidade entre métricas, uptime, hits e failures, né? Sucesso ou falhas, em vários componentes. Cada componente que a gente chama pode ser desde um Kafka a qualquer outros tipos de fila, banco de dados, aplicações web, sites e mais algumas coisas. Então, a nossa plataforma ela é constituída em monitorar, gestão de incidente e métricas. Então, aqui, como eu falei aqui, é um pouco do que a gente faz. Então, a gente tem aplicação, a gente tem produto de Synthetic, produto de status page, agentes de monitoria. Então, você pode instalar seu agente na sua cloud e monitorar vários tipos de componentes de aplicações. Então, tem um pouco aqui da lista, né? A gente gera, além de sucesso e falha, a latência também. A gente consegue exibir a latência de quanto tempo está aquela requisição o seu agente solicitou para aquele componente, né? E também aqui um pouquinho mais de quais bancos de dados, caches, tudo esses são os componentes que a gente monitora na plataforma. E um pouquinho do Kafka, a gente criou um componente de Kafka que ajudou a gente na implementação e na observabilidade da plataforma interna e depois a gente expôs para os nossos clientes. Então, mais um pouquinho. E essas são as métricas que a gente também serve, como eu falei. Um dos pilares são métricas, né? Então, tem o MTTR, MTTA, MTBF, o SLA, né? Delivery Lead Time, Change Failure Rate. Então, são aquelas métricas de SRE, o Golden Signals, Dora Metrics, né? E o que a gente... Deixa eu só fechar aqui, que tá muito... E o que a gente começou a precisar em pensar nesses 4 anos de plataforma, em sair da solução inicial para uma solução e uma necessidade de streaming, que é aumentar o volume de processamento. A plataforma, no primeiro momento, ela começou com vários jobs, né, batches. Então,
A gente recebia os eventos, guardava em banco de dados, e em algum momento começava a rodar periodicamente os jobs para ir fazendo os nossos cálculos, né? E calcular o uptime, SLA e todas as métricas que a gente tem. Só que a gente viu que não ia escalar tão rápido como a gente precisava, a gente não ia conseguir ganhar volume de escala. Então, a maioria das pessoas que eu converso, que eu vejo no cenário, para ganhar escala e relevância, ela tem que ir para um momento, sair de um ciclo, né, uma estratégia, uma abordagem síncrona para um momento assíncrono. Então, precisávamos processar mais clientes com um menor custo de cloud. Como somos uma startup, né, Chulo, a gente precisa ter mais clientes e gastar menos com máquina, jobs, banco de dados, que cada cliente que entrava, a gente precisava aumentar o nosso banco de dados, porque o job vinha, fazia aquele select, buscava todos os dados do dia e começava, ou da hora, e começava a processar um todo, a gente não ia escalar. Então, é um pouco do que eu estava falando, é simplesmente a nossa plataforma era 100% síncrona. Entrava um processo, entrava, processava, esperava a resposta do processo a terminar, e fora que, para a gente dar manutenção, dar uma manutenabilidade, fora que os incidentes que aconteciam, porque o nosso carro-chefe é observabilidade, começava a dificultar a visão de como a gente ia monitorar a nossa própria plataforma. O que acontecia com um cliente A, um problema, a gente perdia visibilidade ou a gente não tinha um aviso, um alerta, uma monitoria tão real-time para a gente atuar antes que o cliente reclamasse ou que a gente fosse visto pelo log, né? Quando você é síncrono, você só consegue ter visibilidade do que está acontecendo quando você está olhando o log, né? E você começa a gerenciar e orquestrar seus logs, né? E a gente falou, pô, isso não vai ser escalável. Então a gente começou a olhar vários players de filas, né, de streaming e escolhemos o Kafka pela velocidade, performance e facilidade de implementação dele. Então a gente foi para arquitetura de eventos. Então a gente saiu do síncrono, fomos para o assíncrono e transformamos a nossa plataforma e a cultura do time de engenharia barra time de dados e barra time de SRE DevOps 100% começar a cultura de evento na empresa. Então, desde o cliente faça uma ação, uma monitoria faça uma ação, ou a gente precise operar o nosso NOC, 100% a cultura é baseada em eventos. Desde que recupere alguma coisa que deu problema no incidente à noite, ou o acontecimento da plataforma. Então, resolvemos instituir e implementar o Kafka nesse cenário. E isso ficou muito interessante porque desde o desenvolvedor estagiário que está entrando, ele já entra e aprende como pensar de forma assíncrona, como ele pensa de forma desacoplada. Então, essa é uma cultura que a gente só conseguiu implementar na Elven graças a ter instalado o Kafka, o Event Streaming do Kafka. Então, a gente trabalha com times em horários diferentes, porém, a cultura é: você fez um evento, você acabou de. O seu recurso, o seu microserviço, acabou de fazer um evento, guardou num Redis ou num banco de dados, publica esse evento no tópico. E se outro interessado, outra regra de negócio, for interessado com esse evento, ela vai se reagir e vai fazer seus processamentos de forma natural e não fica aquele time totalmente acoplado a um ter que conhecer ou saber a regra de negócio síncrona do outro, né? Bom, aqui é um pouco da explicação de como a gente usou o Kafka aqui, né?
Então, a gente desenvolveu a arquitetura baseada, como eu estava explicando, baseada em eventos, e a, todo o recurso, o microserviço, ele tem seus streams, seus tópicos a ser publicado, que aquele evento acabou de acontecer. E aí um pouco do que a gente fez e aumentou as métricas, a eficácia de reportes. O Data Lake também se beneficiado, porque ele já consome direto da fonte do dado do Kafka. A monitoria e os reportes, todos eles ficaram com essa liberdade de consumir a necessidade que ele precisa. Fora, como eu falei anteriormente, a gente aumentou a confiabilidade e a tolerância a falhas. Então, acontece falha. O que acontece no momento de operação, né? De NOC, vamos chamar assim, o nosso time de NOC começa a operar em algum incidente. As nossas próprias monitorias da plataforma começam a avisar que aquela fila, aquele evento, aquele tópico, está com lag maior que o aceitável pela regra de negócio. E antes de chegar no cliente, né, aquela famosa, o cliente avisou que a plataforma parou, todo o time de operação já está atuando porque eles foram avisados pela própria plataforma que aquele tópico não está saudável. E aí a gente usa o conceito de cova, né? Então ele vai retentando, vai reprocessando até a hora que começa a alarmar em cadeia que vários tópicos estão trabalhando de forma errada. E aí o time começa a operar. Aqui, como a gente também mostrando aqui um pouco dos dados, que graças ao Kafka a gente conseguiu chegar nesse processamento dia/mês. Antes a gente não conseguia escalar, né? A gente só conseguiu escalar graças à implementação do Kafka. Então, quando a gente olha esse número aqui de cálculos de uptime, todos os nossos clientes que têm monitoria, que têm o nosso agente instalado em sua cloud, ele geralmente a recomendação é que a checagem seja de 60 a 60 segundos. Então, nós já estamos com uma base aí de 70, 80 clientes, cada um, em média, 2 ou 3 agentes instalados. Isso toda hora chega hits ou falhas, né? Hits ou failures para a gente. Nesse momento agora deve estar chegando milhões. E com baixo processamento, porque a gente, e aqui também abrindo um pouco, a gente trabalha 100% com Golang. Então, a nossa aplicação que está recebendo essa chuva de hits e failure, ela está processando no tempo dela. A nossa infraestrutura começou a ser bem pequena, nosso cluster é bem pequeno, então a média que a gente usa é de 3 pods por aplicação, porque ele vai crescendo conforme o volume de eventos vai aumentando ou diminuindo. Então é muito elástico a nossa capacidade aqui. E um pouco da consideração final foi o que que eu já também já falei, que ajudou demais nós a ter esse controle total de todos os eventos que estão acontecendo, porque a gente consegue saber onde está com mais problema ou se não tem problema nenhum. Aumentou a cultura baseada em eventos, assíncrona, ficou mais confiável a gente operar a nossa plataforma. O tempo e a quantidade de áreas que conseguiram. Então, o tempo foi cada vez menor da gente processar as coisas, porque com a combinação de um pouco do Golang e do stream do Kafka, nossos microserviços processam tanto cálculos quanto eventos com a latência sempre abaixo de milissegundos, né? E isso fez com que a gente conseguisse fazer todos os cálculos da plataforma e gerar insights para os nossos clientes cada vez maior e com uma infraestrutura bem enxuta.
O que eu queria mostrar para vocês é aqui bem um overview da plataforma e o quanto o Kafka mudou essa cultura. Era isso. Obrigado aí pela oportunidade e fique à vontade para fazer perguntas. Fabrício, obrigado aí também pela explanação, também, pô, um baita case legal também, enquanto a plataforma Kafka também tem ajudado também nesse mundo de observabilidade, que é um tema que tá em voga. A gente tem ouvido no mercado bastante cliente começando a se preocupar com essa questão de observabilidade, que é um pouquinho além somente da monitoria, né? E é legal também saber que o Kafka aí é uma ferramenta interessante para esse tipo de situação. Eu acho que agora a gente pode abrir um pouco para as perguntas. O Rogério até fez uma pergunta aqui, eu vou começar com a dele, que é a seguinte, eu não sei se a pergunta, Rogério, é para o Fabrício ou para o William, mas se a elasticidade para baixo caso não necessita de mais tanto recurso. Eu não entendi um pouco da pergunta. Seria, assim, a minha pergunta foi porque ele, acho que o Fabrício ele comentou, né, que em caso de necessidade, né, você pode forçar um aumento de pods, né, por exemplo, né, então eu entendi que você estaria aumentando, por exemplo, a quantidade de brokers, né, do Kafka, né. E aí eu Sim, fiquei curioso como é que você trataria isso, porque se você estaria forçando um rebalance, não estaria forçando um perfeito, rebalance. perfeito. Hoje o E como é que Kafka, você voltaria, né? Depois, porque você fala assim, eu fiz um rebala, aumentei a capacidade, mas talvez eu não precise mais no futuro. Como é que você diminuiria esse número de brokers? perfeito. Hoje a gente trabalha com brokers fixos e partições, dependendo da regra de negócio, fixas. Então, se a gente sabe que um microserviço, os consumers daquele tópico são críticos, então os microserviços daquele consumidores daquele tópico são críticos, a gente deixa partições fixas e a gente tem um cálculo matemático para saber o quanto a gente precisa ou em quanto a gente imagina que aquele número de pods vai chegar. Então, o nosso maior microserviço que é o que calcula hits e fail. E ele vai de 2 a 25 pods. Então a gente deixa fixo 25 partições naquele tópico que aquele microserviço de hits e fail ele consome. Então, se a gente tiver aumento de escala, ele vai sair de 2 a 25 conforme a necessidade. E o cálculo do rebalance dos pods com tópico, ele vai começar a fazer matematicamente. Então, hoje ele vai estar ali 2 duplicado em cada partição, conforme vai aumentando o pod, ele vai rebalanceando dentro do pod. Mas com essa eficiência do Kafka em três brokers, é quase que instantâneo, ele vai escalando e vai rebalanceando e consumindo as mensagens. E aí, na hora, se tiver alguma coisa diferente do que a gente acha que é normal, ele vai bater no alarme da nossa plataforma e vai avisar que aquela fila está com lag. E é a hora que a gente vê o que se a gente, aí é a hora que a gente entra em algum ou cria um incidente para ver se precisa tomar uma decisão humana ou se deixa ele se resolver. Ah, boa, Fechou? entendi. Mas a gente deixa. O padrão é 9 partições. Toda hora que sobe um tópico é 9 partições. É o padrão que a gente optou aqui dentro. E todos os nossos microserviços, eles vêm pelo Continuous Delivery e nascem com mínimo 2 pods e máximo 9. Os críticos que a gente vai calculando e mudando esse padrão. E por que 2 pods, né? O ideal era 3, mas somos uma startup, então a gente vai sair um pouquinho do by the book e dar uma espremida no custo. Mas o ideal era que fossem 3. Mas ninguém está vendo, não, e vocês não escutaram isso de mim, então é isso. Por isso que são 2. A gente tirou uma Legal. zona, essa é a verdade. Acho que até complementando o Fabrício, aqui a gente é muito semelhante, assim, acho que o Kafka é dimensionado para o pico,
E o resto da plataforma escala, mas o Kafka ainda aqui também a gente não mexe não. Quando precisa, já chegou um momento que a gente precisar, tipo, o nosso pico aumentou e a gente precisa escalar, mas é downtime, rebalance, espera voltar e depois as coisas continuam, assim, não, a gente não faz nada automático nesse cara também não. Pegando esse gancho do William, é isso mesmo. A gente gasta um pouquinho mais no Kafka para deixar ele redimensionado mesmo. E a gente espreme onde dá para espremer para deixar mais solto o Kafka, né? Que é o que a gente ganha muito. Mas, assim, no geral, não acho caro. E olha que a gente é bem rigoroso em custo, a gente não acha caro o custo que a gente tem no Kafka, que a gente tira de outro lado. Então, eu prefiro não investir tanto, talvez, no Elasticsearch, botar um open source gerenciado e o Kafka, a gente pega esse dinheiro e investe mais no Kafka. Acho que tem um ponto também que o Kafka, ele é muito... Ele é tipo, um broker ali, você não vai colocar um pela resiliência, mas ele aguenta muita requisição, mesmo uma máquina relativamente pequena, assim. Então, normalmente, dificilmente você acha que vai ter um custo assim. Se você precisa usar o Kafka, porque você tem esse tanto de evento, dificilmente, provavelmente você vai gastar mais em máquina para consumir, para gerar essa quantidade de evento, do que o Kafka em si, né? Então, realmente não é. Normalmente, em termos de custo, a gente acaba dimensionando, porque não é o grande maior, normalmente, né? Não falo por todos os casos. Você falou um ponto legal que me fez pensar no momento de transição. A gente gastava mais com o banco de dados quando a gente trabalhava com o Job do que com o Kafka. Então, às vezes tinha que fazer um select gigante para processar todos os jobs, aumenta recurso. A gente tinha muito mais dor de cabeça e muito mais atuação humana para ficar rebalanceando o tamanho de banco do que com o Kafka. O Rogério também levantou um ponto também, acho que eu acho que é mais para você, Fabrício, mas talvez possa se aplicar também ao William, em relação à questão de retenção de dados no Kafka. Se vocês deixam a informação por muito tempo, como é que vocês usam o Kafka para essa parte de retenção de dados? A gente default, a maioria, os não críticos, 24 horas, porém eu guardo em outros lugares e se eu tiver que reprocessar, eu jogo de novo para o Kafka em outro tópico que a gente chama de cova. Críticos, que são o nosso maior bem, é hits e failures. Tudo acontece aqui dentro em baseado em hits e failures. Então, esses aí eu guardo em 48 camadas. Assim, se der problema, eu tenho o dado. Mas são 30 dias de retenção. Mas dificilmente a gente precisa usar. A gente já precisou quando a gente começou a implementar a Kafka, a gente perdia muita coisa. Mas dificilmente dá problema porque a gente tem o alarme em cima dos tópicos. Então, e a gente joga mais embaixo. A gente pegou, vamos dar um exemplo. Esse tópico aqui não pode passar um lag de 1.000 mensagens. A gente tira 20%. E aí a gente já começa a ser acionado, não abre o incidente, mas a gente começa a ser alarmado a 20% abaixo do quando a gente acha que é crítico. Aí os plantonistas já começam a atuar. Mas é 30 dias o mais crítico que a gente tem aqui. Eu acho que só falando um pouquinho que a gente faz, aqui é bem menos, na verdade, a gente usa. Eu não vou falar por todos os tópicos, só os que a gente usa, tá? Interno aqui é 2 dias. Se alguma coisa quebrar, a gente tem 48 horas para arrumar. Mas tudo isso também é ingerido no Data Lake de alguma forma, né? Então, normalmente tem algum job que fica ingerido em todos esses eventos no Data Lake para persistência, assim, mas a retenção nossa é baixa, de 2 dias apenas. E tem uma retenção por bytes também, que eu não sei de cabeça não, mas é bastante. Aguenta os nossos 2 dias. Quando a gente estava implementando, já foi 60 dias, porque a gente estava com mais medo. Mas agora, com mais maturidade, a gente está em 30 e é aquele custo também que vale a pena deixar ali por cima. Mas a gente guarda em outros lugares, mas é mais prático eu guardo. Porque eu guardo 30 já que eu guardo em outros lugares? Porque é mais prático para mim reprocessar o Kafka do que ter que fazer um job, pega ali do banco, traduz o dado ou tira do S3. Então, esses 30 dias é mais barato que a mão de obra humana de ter que fazer 2 dias de script, sabe? Então, é isso.
Acho que tá Sem pegando contar o gancho estresse, aqui. né? Tem isso também. Perdão, não Porque aqui a escutei. gente é o oposto, é mais fácil a gente gerar o evento de novo do que reingerir ele, né? Então pra gente é o contrário, por isso que a gente não se É, preocupa muito com a retenção. eu não Mas, posso. Ron, se você puder repetir. Eu não posso. Se eu for regerar o evento de novo, o meu cliente me xinga. Então não tem como. Imagina, infelizmente, mandar duas notificações de falha para ele, ele aí perco a credibilidade, infelizmente. Legal. Aí eu acho que eu vou colocar até pro Zé Vitor também. Acho que para quem está começando a usar Kafka, pensando em implementar Kafka, vocês, como experiência, né? O que que vocês recomendariam? Porque o que a gente tem visto de um tempo para cá tem tido um interesse muito grande pela tecnologia Kafka, obviamente pela capacidade de processamento, como vocês mostraram, pela resiliência e pela robustez da plataforma, mas obviamente o Kafka também não é uma bala de prata para tudo, né? A gente sabe que o Kafka também tem algumas situações que pode usar o Kafka que ele cai muito bem, mas tem outros casos que talvez o Kafka não seja, que tem outras opções que vai endereçar do mesmo jeito, de até de uma forma mais simples. Mas vocês com experiência, o que vocês recomendariam para quem está pensando em usar Kafka, boas práticas, enfim, até por experiência de vocês aí? Primeira coisa é conhecer a comunidade. Foi a primeira coisa que me forçou a ir para o Kafka. O quanto tem de material da comunidade de Kafka. Eu achei outras soluções que eu achei até um pouco, os benchmarks um pouco mais eficientes, mas não tinha material. Então, conheça a comunidade, você vai ver que tem muito material e vai te dar uma tranquilidade de você saber que alguém passou por aquilo. Então, assim, se fosse minha dica, é conheça a comunidade, você vai se sentir seguro onde você está pisando. Boa. E acho que o que o Ron falou é um bom ponto, assim, acho que varia muito do seu caso de uso também. Obviamente, tem que fazer sentido para o problema que você está tentando resolver, né? Então, poxa, você tem muito pouco evento. Às vezes, se administrar um servidor Kafka é muito mais difícil você usar uma outra solução em cloud que já te dá isso pronto. A partir do momento que você tem um volume muito grande de dados, milhões de requisições ali, batendo os números que o Fabrício mostrou, ou que a gente tem aqui, é o momento que você fala, poxa, eu começo a economizar muito por usar o Kafka, porque eu tenho tudo que aquele cara de cloud oferece e ainda e alguns recursos a mais ali em alguns momentos. Então acho que varia um pouco de caso de uso. Aqui comecei a usar a Kafka quando eu entrei no iFood diretamente. E aí aqui tem toda a infraestrutura meio pronta, assim, a gente usa Confluent também, então tem algumas facilidades quando é nesse sentido. Mas acho que eu olharia muito por causa de uso, assim, volume, né? Porque, não, o Kafka é um canhão ali para muito problema, dependendo do que você quer. Mas é uma mão na roda para muita coisa que, quando você começa a escalar, é uma coisa que você não se preocupa. Assim. Então, acho que vale ter em mente um pouquinho do problema que você quer, mais do que o Fabrício. Eu ia muito na linha mais do que o William começou a comentar, de que, embora hoje o Kafka ele seja uma ferramenta, poxa, super bacana, principalmente para lidar com grandes volumes de dados, a gente vê algumas pessoas que adotam o Kafka de uma forma que não deveriam e acaba causando um problema muito maior para as organizações. Manter um ambiente Kafka não é fácil e por diversas vezes acaba um Kafka mal gerenciado pode ser um problema maior ainda do que a solução que ele queria resolver, né? Então é realmente caso de uso, porque às vezes o que você precisa é uma mensageria simples e aí você pode ir num RabbitMQ, num IBMMQ e coisas do tipo que vão te atender super bem. Mas quando a gente fala em processamento, grandes volumes de dados, a gente fala fault tolerant, entre outras coisas ali que o Kafka traz. E aí até comentando também, como o Fabrício até comentou também, questão de comunidade, porque hoje o Kafka ele é um ecossistema, não é muito grande. Então, se a gente for pegar ali algumas coisas que são feitas em cima do Kafka, nós temos o Connect, que é uma forma, poxa, brilhante de você agregar dados e puxar de diversas fontes e enviar para diversas fontes de uma forma muito tranquila, porque você tem coisas criadas pela comunidade, coisas criadas
pela Confluent mesmo, em muitos dos casos. Então, isso traz um ecossistema muito robusto, né, para você lidar com grandes volumes de dados. E então, você tem diversos casos e muita coisa pronta, a comunidade é muito grande. Então, isso ajuda muito ali quando você quer implementar alguma coisa, porque você tem um grande material ali para você consultar, ir atrás, casos de uso e tudo mais. Até comentando ali, o Lucas comentou um pouco sobre, né, se chegamos a usar o Flink. Bom, hoje, pelo menos o Flink, pelo menos nos nossos casos de uso aqui da Tecnon, a gente está começando a trazer isso um pouco para os clientes. A gente ainda tem a maioria do pessoal que utiliza o Spark, né, como ferramenta como peça de processamento. Porém, como o William comentou até ali na apresentação dele, né, o Spark, na verdade, ele não é uma ferramenta para você trabalhar com processamento em tempo real. Ele trabalha ali com microbatch e, poxa, para a maioria dos casos de uso que a gente vê, isso vai funcionar super bem. Às vezes você não precisa realmente de um processamento em tempo real, né? Às vezes a gente precisa se perguntar o que a gente realmente precisa. Mas aí, levando em consideração realmente que precisamos, o Flink é uma ferramenta muito bacana, né? Assim como o Spark, ele foi ali uma ferramenta que ela era muito mais rápida, né, ali do que o HDFS, então a gente depois veio o Spark, agora a gente tem o Flink, que seria quase como um sucessor natural, porque ele também trabalha com batch, né? Então ele é uma ferramenta que trabalha de uma forma um pouco mais inteligente, mais rápido, né? Fazendo até um paralelo, quando a gente falava em Kafka, a gente tinha ali também o Cassico, que era uma ferramenta super legal para você fazer pequenas transformações em tempo real, ele funcionava super bem, mas ele era bom para pequenas transformações, né? Então a gente tinha o Cassico ali, quando você começa a utilizar ele para muitas coisas, ele começa a gerar um overhead ali de consumo de memória, então essa parte de gestão de eficiência não era muito legal. O Flink, por outro lado, ele faz o que o Cassico fazia muito bem, e ele faz melhor, com um melhor gerenciamento de recursos. Tá? Então, se a gente for dar uma pesquisada aí hoje no mercado, o Flink já está sendo, em grandes corporações, já está sendo um cara que está sendo lembrado, e pelo menos eu acredito que com base na experiência que a gente tem de mercado, de técnica e tudo mais, e provavelmente a gente vai começar a ver muitas empresas, grandes players de mercado, substituindo muitos processamentos hoje que são feitos em microbatch, usando Spark, que tem muita coisa feita pelo Flink. Acabei falando bastante, mas no geral é isso. Legal. Gente, acho que estouramos aqui 2 minutos do tempo do Kafka Meetup online. Eu quero agradecer novamente a todos que estiveram conosco aqui nessa noite. Em especial, obviamente, William, Fabrício, Shai, thank you so much for your support. Eu espero que a gente possa em breve fazer novos eventos, obviamente para 2024, né? A gente está acabando o ano aí, mas a nossa ideia é que a gente possa, a partir do ano que vem, realizar novos eventos. E aí depois eu passo para vocês depois enfim, o link, a gravação aqui do evento. Novamente, muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu pela participação de todos. Abraço.